Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 27, versículos 51 a 56. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 15, versículos 38 a 41. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 23, versículos 45 e 47 a 49. Fenômenos ocorridos no momento da morte de Jesus. Escurecendo-se o sol, rasgou-se pelo meio de alto a baixo o véu do santuário, e a terra tremeu, fenderam-se as rochas, abriram os túmulos, e muitos corpos de santos já falecidos ressurgiram, e saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o tremor de terra e o que se passava, tiveram medo e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. E toda a multidão que se reunira para presenciar este espetáculo, vendo o que acontecera, retirava-se, batendo nos peitos. Lá também se achavam algumas mulheres que desde a Galileia acompanhavam Jesus. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, Salomé e a mãe dos filhos de Zebedeu. Número 304. Não conseguireis abrir os olhos aos que teimam em conservá-los fechados. Não conseguireis que admitam os fatos espirituais os que negam toda a influência ultramundana. Os fenômenos concernentes à aparente morte de Jesus foram devidos à ação dos espíritos que o cercavam em número para vós incalculável. Era preciso que aquelas massas ignorantes e grosseiras fossem tomadas de espanto. Era preciso fossem tocados os sentidos materiais daquelas gentes totalmente materializadas, e com efeito, o tremor de terra parcial provocado por uma combinação de fluidos e o vapor que por instantes obscureceu a luz do dia fizeram mais do que os milagres que por bondade e caridade Jesus operara durante 3 anos. O obscurecimento do sol, as trevas que cobriram a terra foram obtidos pela reunião e combinação de fluidos opacos, sob a ação dos espíritos prepostos à produção do fenômeno. O tremor de terra, apenas parcial, se deu na região do planeta onde se encontravam os judeus, que com seu ódio e seus sarcasmos haviam perseguido a Jesus, e se fez sentir no templo onde os sacerdotes e os judeus mais eminentes se tinham reunido após o suplício. Foi um fato puramente espiritual, devido à ação de espíritos prepostos, mediante simples combinação de fluidos próprios para produzirem abalos. Os tremores de terra, que na ordem material das coisas são crises planetárias que ocorrem na execução da obra de transformação progressiva do globo terráqueo, se originam de abalos vulcânicos mais ou menos violentos, conforme o propulsor está mais ou menos afastado
mais ou menos profundamente enterrado. Os abalos, porém, que se fizeram sentir no momento em que Jesus expirava, não resultaram de causas diversas das que produzem a sacudidura de um móvel ou de um aposento, provocando o deslocamento das peças do mobiliário que nele existam. A ação ali foi mais forte, mas os agentes eram os mesmos. As pedras se fenderam, dizem os evangelistas. Este fenômeno foi igualmente um efeito físico resultante das mesmas causas, obtido pelos mesmos meios e pelos mesmos agentes que produziram o terremoto parcial. E o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Este outro efeito físico, devido, como os demais fenômenos, à ação oculta, direta, dos Espíritos do Senhor, se verificou ao mesmo tempo que o abalo sentido naquela parte da superfície da terra onde estava o templo. Não digam os incrédulos que os Espíritos do Senhor, prepostos à realização de tais fenômenos, se serviam de meios indignos de seus caracteres e de sua elevação, que faziam embustes. Responderemos de antemão a esses críticos que negam ou censuram o que não compreendem. O Senhor pôs nas mãos de seus agentes os meios necessários à direção dos mundos, à conversão dos homens, e esses meios são empregados de acordo com as circunstâncias e as necessidades da época. Os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que neles dormiam o sono da morte ressuscitaram e, saindo de seus túmulos, vieram à cidade santa e apareceram a muitas pessoas. A narração evangélica, feita sob a influência mediúnica, reproduziu, como cumpria que sucedesse, a apreciação humana, dando caráter de milagroso a um fato que não passara de simples manifestação espiritual, de uma aparição apenas visível de espíritos e rodeando-o das circunstâncias maravilhosas que lhe atribuíram a ignorância e os preconceitos dos homens da época, incapazes de compreenderem e explicarem o aludido fato e crentes numa ressurreição corporal por efeito da volta do espírito ao cadáver, retomado à sua decomposição ou reconstituído com o pó. Dessa ignorância e desses preconceitos partilhavam, no tocante à ressurreição, os apóstolos e os evangelistas na condição de encarnados. Os espíritos que se manifestaram tomaram de empréstimo aspectos facilmente reconhecíveis e, portanto, mais de molde a impressionar os homens. Dizemos, tomaram de empréstimo porque não foram espíritos elevados os que agiram em tais manifestações, e sim espíritos prepostos a aquele efeito, espíritos bons, mas de ordem relativamente inferior. Os espíritos elevados, cujos aspectos os espíritos prepostos tomaram, espíritos aqueles que na linguagem material apropriada aos tempos e às necessidades da época se designaram por corpos de santos, eram os profetas e os que, por uma existência austera e reta, se haviam imposto à admiração pública. Essa parte da narrativa evangélica, despojado da letra o espírito, se reduz em espírito e verdade a isto. Espíritos se tornaram visíveis aos homens. Foram vistos por muitas pessoas, isto é,
pelas que inconscientemente possuíam a faculdade mediúnica da vidência. O centurião e os que com ele estavam guardando a Jesus, testemunhas que foram do terremoto e dos outros fenômenos que sob suas vistas se produziram no momento em que o Cristo soltou um grande brado, se viram presas de extremo pavor. Elevando então o pensamento a Deus, cuja cólera se manifestava segundo o modo de ver deles contra a iniquidade do suplício, exclamaram: na verdade, este homem era justo. Ele era verdadeiramente Filho de Deus. Estas duas expressões, justo e Filho de Deus, correspondiam a um mesmo pensamento. A segunda ainda não era considerada do ponto de vista da descendência que mais tarde, sob o reinado da letra, deu origem ao dogma humano da divindade do Cristo como corolário das interpretações dos homens. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.